Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Hoje o nosso tema vai ser arbitragem brasileira. Só que nem tão brasileira hoje, porque eu vou falar do Igor Júnior Benevenuto, que é um árbitro VAR do Brasil, árbitro FIFA, da Federação Mineira, que foi convidado para trabalhar até fevereiro de 2025 na Liga dos Emirados Árabes Unidos. E ele deu uma entrevista muito interessante para o GE, comparando a questão, principalmente financeira, né, dos árbitros de lá com os árbitros daqui. E ele fez algumas observações que eu gostaria de levantar em prol da profissionalização da arbitragem. É claro que eu não tenho aqui o Igor Júnior Benevenuto como um modelo, como um exemplo de árbitro VAR, até porque eu acho que o árbitro VAR, ele não pode errar. Quando o árbitro VAR erra, ele dá um testemunho de incompetência muito maior do que o árbitro de campo quando erra, porque o árbitro de campo ele está ali em tempo real. O VAR tem as imagens, o VAR tem a tecnologia, pode ser uma tecnologia horrorosa como é a nossa aqui, mas ele tem a tecnologia. Então quando o árbitro erra, ou quando ele deixa de acertar, para mim ele já não serve. Isso é um atestado de incompetência. Então assim, o fato dele estar nos Emirados Árabes não depõe a favor dele, né? E nem o fato dele ter errado muitas vezes também não diz que ele é pior do que os outros que estão aí. A grande verdade é que a arbitragem brasileira é toda ruim, é toda deficitária. E o próprio Igor Benevenuto vai traçar um pouquinho da diferença, né? A frase dele que mais me chamou a atenção, ele diz o seguinte: o árbitro é o único amador dentro do futebol e tem que viver como profissional. E ele tem razão. Ele tem razão. O árbitro ele é cobrado, o árbitro ele é ofendido, o árbitro ele é afastado, o árbitro ele talvez seja um dos mais pressionados durante o jogo. E essa pressão é antes, durante, depois. Ele é tratado como um profissional, ele tem que viver como um profissional. Mas ele não é profissional. E essa frase do Benevenuto, ela é uma crítica muito clara, muito aberta. Porque o árbitro brasileiro, ele recebe por jogo. Tá? O William Rogata, aquele empresário que foi preso, inclusive lá em Dubai, onde está o Igor Benevenuto, ele falou que é muito mais fácil você chamar árbitros para participar de esquemas, porque o árbitro ele é o único amador. Ele recebe por jogo. Então, se ele for afastado, ele não recebe. Se ele não for simplesmente escalado, ele não for amiguinho, amigo do amigo, ele não recebe. Então, quando ele participa, né, desses esquemas aí de manipulação de resultado, ele recebe 10 vezes mais do que ele receberia trabalhando no jogo, né? E o Igor Benevenuto falou que a diferença entre Brasil e lá é muito grande. Primeiro, ele tem um contrato em que ele recebe por mês. Ele vai receber um salário. Então, se ele apitar um jogo por mês, ele recebe o salário. Se ele apitar 5 jogos, ele recebe a mesma coisa. Aqui no Brasil, ele falou assim, para ganhar o que eu estou ganhando hoje, eu tenho que apitar pelo menos uns 5 jogos por mês. Eu tenho que participar de pelo menos 5 jogos por mês. Então ele está adorando lá. Ele falou que tem uma estrutura adequada, os árbitros têm direito a casa, carro, treinamentos diários. Então olha só, além do salário no final do mês. Então é claro que o árbitro, diante dessas condições, aí ele tem que ser muito cobrado. Ele tem que ser muito cobrado. Primeiro porque ele é um assalariado. Tá? Ele tem que ser cobrado por quem paga esse salário. Segundo, porque todas as condições do trabalho dele são muito boas. Quando você tem uma estrutura... É claro que a gente está falando de um lugar que é muito menor do que o Brasil. Tá? Ele vai falar aqui, ó, ele adorou a estrutura de Dubai, né? Possui 3 campos de treinamento para árbitro de vídeo, estrutura para treinamento de árbitro de vídeo, vestiário, ginásio. Os árbitros estão sempre treinando, aprimorando. E ele falou assim, não tem nem como comparar com o Brasil, que é um país continental, e as federações não têm nem 1/3 dessa estrutura. Tá? E aí ele vai falar de uma palavra muito importante, profissionalismo. Por que eu estou trazendo a entrevista dele aqui? Porque quando um árbitro clama por profissionalismo dentro do clã da arbitragem, isso é muito significativo, isso é sintomático. Significa que os próprios árbitros não se sentem à vontade com o modelo que é adotado no Brasil. Ele falou assim, acho que o profissionalismo nesses países onde o árbitro tem um salário fixo, moradia, carro à disposição, é muito importante porque dá uma tranquilidade muito grande de trabalho. Eu sei que ao final do mês, independente da quantidade de jogos, eu terei o meu salário. Então ele falou assim, ó, às vezes o árbitro tem uma lesão, vai passar por um curso de reciclagem,
e aí causa uma pressão interna mental muito maior do que a torcida. O que ele está querendo dizer com isso? Você, árbitro da CBF, que é uma organização política, cheia de politicagem, olha o que aconteceu com o Jean-Pierre. O próprio o irmão do Luiz Flávio, PC Oliveira, falou: os árbitros ficam com medo de apitar contra o Palmeiras e qualquer coisa contra o Palmeiras. Por quê? Porque olha o que aconteceu com o Jean-Pierre, o Vin Diesel. Ele apitou contra o Palmeiras, ele foi afastado imediatamente, está mais de 1 ano e meio afastado, não apita nada. Por quê? Porque é amador. Porque se você fosse assalariado, você pode ser afastado. Beleza, vai fazer um custo, mas você recebe o seu salário. Então a pressão é menor, o medo é menor. Então, enquanto isso aconteceu, eu gostei muito dessa entrevista do Igor Benevenuto, porque apesar de eu o considerar um árbitro de vídeo bem deficiente, ele cometeu, por exemplo, naquele Botafogo e Bahia, um erro muito infantil, traçando linha de impedimento no cotovelo do Damian Soares, anulando um gol do Botafogo, legal. Em Botafogo e Atlético Paranaense, o Júnior Santos ele é empurrado na área e ele sequer chama, quando vários lances idênticos tiveram penalidade assinalada com o VAR chamando. Então por que o critério muda? Então assim, peguei esses 2 jogos porque ele ficou famoso na torcida do Botafogo, né? Exatamente pela cobrança. Agora, por que erra contra determinado time? Porque determinado time não tem amiguinho na CBF. Então ele sabe que errando contra A e não errando contra B, ele é chamado e consegue tirar o montante dele. Basicamente isso que eu entendi aqui, gente. E quando você é profissional, só quando você comete um erro muito grave, e aí você pode ser afastado, né? Mas é como um emprego comum. O fato de você errar não vai tirar o teu salário. No modelo amador, depende contra quem você errar. Então, essa entrevista é muito importante porque é um árbitro que clama pela profissionalização da nossa arbitragem. E que seja um grito tomado por outros árbitros, seja de VAR, seja de campo, porque do jeito que está a arbitragem no Brasil, a tendência não é nem piorar, porque já está ruim, né? A tendência é continuar isso aí que está. E aí não é bom para ninguém, né, gente? Eu fico por aqui, um abraço grande a todos vocês e até a próxima.